Em maio de 1945, o exército soviético entrou em Berlim. A bandeira vermelha foi colocada sobre o parlamento alemão. Antes desse momento, as tropas haviam atravessado a Polônia e vencido na Batalha de Shiloh, um dos últimos combates importantes na frente oriental. A guerra na Europa havia terminado. A União Soviética saiu fortalecida e estendeu sua presença sobre vários países do leste do continente. Com a vitória começou uma nova etapa. A reconstrução, o controle do poder e a organização do sistema ficaram nas mãos de quem havia dirigido a guerra. O modelo era rígido. As decisões eram tomadas do centro e não eram discutidas. Com o passar dos anos, alguns tentaram manter esse rumo. Outros buscaram modificá-lo. Houve quedas rápidas. Um foi preso e executado. Outro terminou apartado em um destino distante. O que fizeram depois da guerra aqueles que alcançaram o poder e qual foi o seu fim? Stalin, da liderança de guerra ao domínio absoluto. Durante a Segunda Guerra Mundial, Iósif Stalin dirigiu pessoalmente as operações militares como comandante supremo do Exército Vermelho. Desde 1941 também presidiu o Comitê Estatal de Defesa, concentrando o poder político, militar e econômico. Todas as decisões estratégicas passavam por ele. Esteve à frente de campanhas-chave como a defesa de Moscou e a Batalha de Stalingrado, onde as ordens proibiam a retirada ou a rendição. Seu papel foi apresentado como decisivo para a vitória e reforçou sua autoridade total dentro do sistema soviético. Ao concluir o conflito, a União Soviética emergiu como uma potência militar e territorial. O Exército Vermelho controlava grande parte da Europa Oriental. Stalin assistiu às conferências de Teherã, Yalta e Potsdam, onde acordou com Estados Unidos e Reino Unido a reorganização do continente. Apresentava-se como um dos arquitetos da nova ordem mundial e, dentro do país, como o líder que havia salvado a pátria. Depois de 1945, sua atenção se concentrou na reconstrução interna e no controle do bloco socialista. A infraestrutura soviética estava severamente danificada. Cidades destruídas, redes ferroviárias colapsadas e escassez generalizada marcavam o pós-guerra. O Estado organizou a recuperação com planos centralizados que priorizavam a indústria pesada, a energia e o sistema militar. Os bens de consumo e as melhorias sociais ficaram relegados. A agricultura, mantida em granjas coletivas, continuou com baixos níveis de produção e condições precárias para os camponeses. A nível político, o controle permanecia absoluto. Stalin conservou a direção do partido e reorganizou sua cúpula, substituindo o Politburo por um presídium mais numeroso. Embora formalmente ampliasse a tomada de decisões, na prática seguia decidindo sozinho. Nenhum dirigente contava com margem real de autonomia. As propostas eram aprovadas sem discussão, e as diferenças internas se resolviam com deslocamentos discretos ou prisões. A vigilância ideológica também se reforçou. As ciências sociais e a cultura estavam subordinadas à doutrina oficial. Escritores, historiadores e economistas deviam ajustar-se à linha imposta. Qualquer desvio era considerado suspeito. Promovia-se uma visão do mundo centrada na luta contra inimigos internos e externos. A censura era estrita, e as campanhas de propaganda exaltavam o papel do Estado e do partido como garantes da estabilidade. Na Europa do Leste, os países sob ocupação soviética estabeleceram governos controlados por partidos comunistas locais com respaldo direto de Moscou. As coalizões iniciais foram substituídas por regimes de partido único. Em países como Polônia, Hungria, Checoslováquia e Alemanha Oriental, impuseram-se estruturas políticas, econômicas e culturais inspiradas no modelo soviético. A intervenção direta em assuntos internos destes estados foi justificada como garantia de segurança e unidade ideológica. As relações dentro do círculo dirigente eram tensas. Stalin não nomeou sucessor, nem promoveu uma liderança colegiada. Funcionários como Molotov, Kaganovich, Beria ou Malenkov eram utilizados para tarefas específicas, mas nenhum tinha um poder estável. À medida que envelhecia,
Sua desconfiança aumentou. Em seus últimos anos, impulsionou campanhas antissemitas, como o caso dos médicos acusados de conspiração. Também se planearam deportações de certos grupos étnicos, embora não tenham chegado a executar-se. O culto à sua pessoa continuou crescendo. Em 1949, celebrou-se seu 70º aniversário com atos massivos. Seu nome era mencionado constantemente em discursos, livros escolares, filmes e atos públicos. Apesar de sua escassa atividade pública após 1948, seguia sendo o centro do sistema. Governava de sua residência, rodeado de funcionários que lhe entregavam informes, mas sem contato direto com a maioria do aparato. Em março de 1953, sofreu uma apoplexia. Passaram várias horas antes que recebesse atendimento médico e morreu no dia 5. Não deixou instruções sobre a sucessão nem havia delegado responsabilidades de forma clara. Sua morte gerou incerteza imediata. Os dirigentes mais próximos organizaram rapidamente uma nova partilha do poder, temendo que a falta de decisões pudesse desencadear conflitos internos. A estrutura que deixou para trás estava desenhada para funcionar sob sua autoridade pessoal. O planejamento econômico, o controle político e a política exterior se baseavam em decisões centralizadas e na repressão do dissenso. Sem ele, o sistema carecia de mecanismos claros para adaptar-se ou renovar-se. A etapa que se abria após sua morte estaria marcada por tentativas de redefinir o rumo do país, sem romper com o modelo que ele havia consolidado. Beria. Do núcleo do poder à execução, Lavrenti Beria entrou no círculo íntimo de Stalin em 1938, quando foi nomeado chefe do NKVD, o organismo encarregado da segurança do Estado. Sua ascensão coincidiu com o ponto culminante do Grande Terror. Dessa posição, tornou-se um dos personagens mais temidos do sistema soviético. Sob sua liderança, o aparato repressivo manteve a vigilância sobre todos os setores sociais. Sua reputação pela brutalidade havia se originado na Geórgia, onde ordenava torturas e execuções de forma sistemática. Em Moscou, os interrogatórios a seu cargo eram conhecidos por sua crueldade, e seu escritório chegou a ser sinônimo de castigo imediato. Durante a Segunda Guerra Mundial, Beria não teve um papel militar direto, mas seu poder seguiu crescendo. Foi responsável pela segurança interna, supervisionou deportações massivas de minorias acusadas de colaborar com o inimigo e manteve a disciplina através do controle do NKVD. Organizou a execução de oficiais poloneses em Katyn em 1940 e dirigiu a administração dos campos do Gulag, cuja população foi usada como mão de obra durante a guerra. Embora raramente aparecesse em público, participava das decisões mais importantes, sempre subordinado a Stalin, mas com uma influência efetiva sobre a vida e a morte de milhões. Depois da vitória em 1945, Beria foi recompensado com mais atribuições. Seu posto dentro do governo se consolidou e começou a envolver-se também em assuntos estratégicos como o programa nuclear soviético. Supervisionou a construção das instalações de teste e controlou os recursos humanos e materiais destinados à bomba atômica. Sua gestão foi considerada eficaz. Em 1949, quando se realizou com sucesso o primeiro teste nuclear soviético, recebeu reconhecimento público. Mostrou-se satisfeito, embora de forma contida, segundo testemunhas do momento. Durante esses anos, Beria também participou de expurgos internos. Junto a Malenkov, contribuiu para desarticular o círculo de Zhdanov depois da morte deste. Vários funcionários próximos a Zhdanov foram presos e executados, em um reflexo das lutas de poder habituais no entorno de Stalin. Beria seguia sendo uma figura ambígua, útil para o controle do aparato, mas também temida por seus colegas do Politburo. Em suas relações com Stalin, mantinha uma atitude de subordinação pública. No entanto, em privado, Beria mostrava desprezo pelo ditador. Após a morte de Stalin em março de 1953, não ocultou sua falta de respeito. Nos dias posteriores, mostrou-se ativo e seguro. Foi um dos dirigentes mais visíveis durante o funeral e participou da primeira partilha do poder. Assumiu o controle do Ministério do Interior, MVD, que nesse momento havia absorvido também o antigo Ministério de Segurança do Estado, MGB.
Essa fusão lhe dava um controle sem precedentes sobre a polícia política, as prisões e a vigilância do partido. Desde essa posição, promoveu reformas imediatas. Libertou os médicos acusados na chamada Conspiração dos Jalecos Brancos e anunciou publicamente que as provas eram falsas. Também propôs revisar outros julgamentos anteriores, permitindo a saída de presos do Gulag. Sua intenção era reduzir a dependência do terror como ferramenta de governo. Essas medidas tiveram apoio inicial entre alguns setores do partido, mas geraram alarme em outros. Em política exterior, propôs mudanças importantes. Falou de relaxar o controle sobre os países da Europa do Leste, promovendo um tratamento mais flexível com os governos comunistas. Em segredo, inclusive restabeleceu contato com a Iugoslávia, cuja ruptura com Stalin havia sido considerada uma traição. Além disso, propôs concessões às repúblicas não russas dentro da URSS, a fim de suavizar tensões étnicas. Essas ações foram vistas como tentativas de ganhar apoio político à margem do aparato central. Apesar de seus movimentos, Beria era considerado uma ameaça por seus colegas. Seu domínio sobre o aparato de segurança o tornava temível. Dizia-se que tinha informações comprometedoras sobre todos os membros do Presidium, acumuladas durante anos de vigilância. Jusjov e Malenkov começaram a organizar um complô para destituí-lo. Beria, confiante, não tomou precauções. Em junho de 1953, durante uma reunião do Presidium, foi preso de surpresa. Jusjov havia coordenado a operação com o Marechal Zhukov, que se encarregou do desdobramento militar. Beria foi retirado do Kremlin em um automóvel e transferido sob custódia do exército. Sua prisão foi anunciada alguns dias depois. Em 2 de julho, em uma reunião do Comitê Central, foram expostos seus crimes: abusos de poder, desvios ideológicos e, em uma acusação pouco crível, espionagem a favor do Reino Unido. A acusação foi aprovada unanimemente. O julgamento ocorreu a portas fechadas. Beria foi condenado e executado em dezembro daquele mesmo ano. Com sua queda, o partido reorganizou o aparato de segurança. Em 1954, o MVD foi dividido novamente, criando o KGB como instituição separada encarregada da inteligência e contra-inteligência. Essas reformas buscavam evitar que uma só pessoa voltasse a concentrar tanto poder. A liderança posterior tomou nota dos métodos que haviam permitido a ascensão de Beria e tentou impedir que se repetissem. A figura de Beria resume os excessos do sistema soviético sob Stalin. Foi executor dos expurgos, arquiteto do controle repressivo e, mais tarde, defensor de uma mudança limitada que nunca pôde materializar. Seu fim foi consequência direta do medo que ele mesmo havia semeado. Sua passagem pelo poder foi tão influente quanto breve no pós-guerra. Após sua execução, seu nome foi retirado dos discursos oficiais e eliminado dos arquivos públicos. Durante décadas, não foi mencionado oficialmente na história soviética. Malenkov, o sucessor fugaz e sua queda política. Georgy Malenkov foi um dos dirigentes que mais ascendeu dentro do sistema stalinista durante os anos de guerra e pós-guerra. Sua carreira avançou através de funções técnicas e organizacionais, ganhando a confiança de Stalin por sua eficácia em tarefas administrativas. Durante a Segunda Guerra Mundial, participou da coordenação da indústria armamentista e na mobilização de recursos humanos para a frente. Embora não fosse uma figura pública destacada, sua influência cresceu silenciosamente nos órgãos de planejamento e nos escritórios centrais do partido. Ao terminar o conflito, Malenkov foi incluído no círculo mais estreito de Stalin. Seu protagonismo se ampliou especialmente após a morte de Zhdanov em 1948. Junto com Beria, organizou um expurgo contra a rede de aliados de Zhdanov em Leningrado e outras regiões. Dezenas de funcionários foram executados, incluindo altos membros do Politburo. Esse episódio fortaleceu sua posição como um dos possíveis herdeiros da liderança soviética. Nos anos finais de Stalin, Malenkov esteve à frente de informes-chave e foi nomeado para pronunciar discursos importantes, o que o apresentava como seu porta-voz oficial. No 19º Congresso do Partido, em 1952, foi quem leu o informe central em nome do Comitê Central, enquanto Stalin permanecia em silêncio. Isso foi interpretado como um gesto de delegação simbólica.
No entanto, não havia garantias claras de sucessão. A concentração de poder em Stalin impedia qualquer autonomia real de seus colaboradores, que deviam limitar-se a cumprir ordens sem apartar-se da linha oficial. Após a morte de Stalin em março de 1953, Malenkov foi nomeado presidente do Conselho de Ministros e secretário do Comitê Central, o que o colocava formalmente como o novo chefe do governo. Seus vice-presidentes eram Beria e Molotov. O resto do Presidium mantinha uma estrutura colegiada, mas Malenkov foi inicialmente considerado como o dirigente mais forte. No funeral de Stalin, seu discurso foi o mais sóbrio e político, sinal de que buscava projetar-se como líder de continuidade, mas com um tom menos repressivo. Nos primeiros meses, promoveu uma imagem de mudança controlada. Defendeu uma política de redução do gasto militar, pelo aumento da produção de bens de consumo e por uma política exterior mais prudente. No Soviete Supremo, apresentou um orçamento que reduzia impostos agrícolas e aumentava os pagamentos às fazendas coletivas. Também tentou impulsionar uma indústria mais orientada às necessidades da população, em contraste com o modelo de produção centrado em armamento que havia dominado nos anos anteriores. No entanto, essas ideias encontraram resistência. A estrutura do partido e do aparato estatal havia sido moldada por décadas de priorização do setor militar e industrial pesado. Além disso, dentro do Presidium, figuras como Khrushchev impulsionavam seus próprios projetos, como a exploração das terras virgens, que terminou atraindo mais apoio entre os quadros regionais e entre os setores do partido mais conservadores em sua visão econômica. Um erro tático enfraqueceu sua posição. Em março de 1953, renunciou ao cargo de secretário do Comitê Central para concentrar-se em seu papel de chefe de governo. Essa decisão permitiu que Khrushchev assumisse o controle do partido, um poder que logo demonstraria ser mais influente que o do próprio Conselho de Ministros. Embora Malenkov seguisse sendo o líder formal, sua capacidade para decidir políticas sem o respaldo do partido se reduziu gradualmente. A relação entre Malenkov e Beria foi inicialmente de colaboração. Ambos apoiaram a libertação dos médicos acusados na conspiração dos jalecos brancos e mostraram-se favoráveis a diminuir o papel repressivo do aparato policial. No entanto, a acumulação de poder de Beria no Ministério do Interior gerou temor entre os demais dirigentes. Malenkov apoiou a conspiração impulsionada por Khrushchev, que terminou com a prisão de Beria em junho de 1953. Essa ação fortaleceu temporariamente sua posição no governo. Após esse episódio, Malenkov reforçou brevemente sua influência. Mas o controle do partido já estava nas mãos de Khrushchev, quem começou a organizar apoios contra ele. Ao longo de 1954, a autoridade de Malenkov no Presidium foi se debilitando. Em fevereiro de 1955, foi obrigado a renunciar ao cargo de presidente do Conselho de Ministros, substituído por Nikolai Bulganin, um aliado de Khrushchev. Ainda que permanecesse no Presidium, seu papel era claramente secundário. Depois de sua destituição, tentou formar uma aliança com Molotov e Kaganovich para frear o avanço de Khrushchev. Em 1957, estes três dirigentes encabeçaram uma tentativa de destituir Khrushchev durante uma reunião do Presidium. Ainda que tenham conseguido maioria inicial, o Comitê Central foi convocado de urgência e o golpe foi neutralizado. Khrushchev consolidou seu poder e os três foram expulsos do Presidium. Malenkov foi degradado a postos secundários. Nos anos seguintes, foi nomeado diretor de uma central hidroelétrica no Cazaquistão. Nunca mais ocupou funções de alta direção no Estado. Sua passagem pelo poder foi breve, mas significativa. Representou uma alternativa moderada dentro da estrutura stalinista, mas careceu da força política para impor uma nova direção. Sua inclinação por uma economia orientada ao consumo, sua proposta de relações mais pacíficas com o Ocidente e sua rejeição à violência policial o diferenciaram de muitos de seus contemporâneos. No entanto, sua debilidade organizativa e sua falta de carisma o impediram de construir uma base de apoio duradoura dentro do partido. Molotov. Do pacto com Hitler à marginalização na era de Khrushchev. Vyacheslav Molotov se tornou uma das vozes oficiais mais visíveis da União Soviética no cenário internacional.
Como comissário de Assuntos Exteriores, encabeçou negociações-chave com potências ocidentais e representou o Kremlin em momentos cruciais da política global. Foi uma figura central na assinatura do Pacto de Não Agressão com a Alemanha nazista em 1939 e durante a guerra se manteve como negociador e porta-voz nas conferências diplomáticas com os aliados. Sua trajetória, iniciada desde os primeiros anos do regime, o posicionou como um dos colaboradores mais constantes de Stalin. Durante a Segunda Guerra Mundial, manteve uma posição destacada no Comitê Estatal de Defesa. Participou das decisões estratégicas junto a Stalin, Malenkov e outros altos comandos. Foi responsável por assinar tratados internacionais, coordenar missões diplomáticas e manter relações com os aliados. Viajou a Londres e Washington representando o Kremlin em conferências-chave. Seu estilo rígido e linguagem disciplinada o faziam um negociador difícil, mas efetivo no marco da diplomacia soviética. Ao finalizar a guerra, continuou como comissário de exteriores. Dirigiu a política exterior durante a criação do Bloco Socialista na Europa Oriental. Participou nas negociações que impuseram regimes comunistas em países como Polônia, Hungria, Checoslováquia e Alemanha Oriental. Defendeu com firmeza as posições soviéticas frente às potências ocidentais no Conselho de Segurança das Nações Unidas e em conferências internacionais sobre desarmamento, fronteiras e cooperação econômica. Após a morte de Stalin em 1953, Molotov foi incluído na partilha inicial do poder. Se lhe confirmou como ministro de Assuntos Exteriores e vice-presidente do Conselho de Ministros. No entanto, sua figura começava a perder influência frente a dirigentes mais jovens, como Khrushchev, e reformistas como Malenkov. Ainda que se mantivesse na cúpula, seu papel era mais conservador, e frequentemente se opunha às propostas de mudança que surgiam nos debates do Presídium. À medida que Khrushchev fortalecia seu controle sobre o partido, Molotov foi ficando isolado. As ideias reformistas de Khrushchev chocavam com a defesa que Molotov fazia do legado de Stalin e do modelo centralizado que havia contribuído para construir. Em 1956, durante o 20º Congresso do Partido, Khrushchev apresentou seu discurso secreto denunciando os crimes do stalinismo. Molotov tentou impedi-lo e propôs que o tema central do Congresso fosse Stalin, o continuador da obra de Lenin. Não conseguiu impor sua postura. Khrushchev tinha o respaldo da maioria do Presídium. Molotov foi obrigado a escutar as críticas à etapa que ele mesmo havia protagonizado. Se opôs ao rumo do Congresso, mas não pôde revertê-lo. A partir desse momento, sua posição se debilitou visivelmente. Em 1957, junto com Malenkov e Kaganovich, liderou uma tentativa de destituir Khrushchev durante uma reunião do Presídium. Conseguiram uma maioria provisória para abolir o cargo de primeiro secretário, com a esperança de dissolver sua liderança. Mas Khrushchev mobilizou o apoio do Comitê Central, transferindo seus membros a Moscou, em uma ação coordenada com o Marechal Zhukov. O pleno do comitê respaldou Khrushchev e destituiu os 3 conspiradores. Molotov foi expulso do Presídium e do secretariado do partido. Em uma decisão simbólica, foi nomeado embaixador na Mongólia. Passou de ser uma das figuras mais influentes do Estado a ocupar um posto diplomático menor e afastado do centro político. Essa mudança representou não só sua queda pessoal, mas também a derrota da velha guarda stalinista no novo equilíbrio do poder soviético. Durante os anos seguintes, Molotov viveu em uma situação ambígua. Ainda que não tenha sido preso nem expurgado fisicamente, ficou fora da política efetiva. Seu nome foi eliminado da imprensa e seu papel histórico foi minimizado nos documentos oficiais. Não participou da redação de memórias nem em eventos do partido. Em privado, manteve sua defesa do modelo que havia ajudado a construir. Não expressou arrependimento nem revisão de seus atos durante o período stalinista. Um dos fatos mais pessoais para Molotov foi a detenção de sua esposa, Polina Zemchugina, durante os expurgos finais de Stalin. Ainda que ela tenha sido reabilitada em 1956, o episódio marcou sua relação com o resto da direção. A libertação de milhões de prisioneiros do Gulag nos anos posteriores ao 20º Congresso contrastava com seu papel ativo nos expurgos anteriores, o que contribuiu para mantê-lo marginalizado dos novos projetos políticos do regime.
Sua exclusão definitiva se concretizou em 1961, quando foi expulso do Partido Comunista. O Congresso daquele ano considerou que sua lealdade ao stalinismo o tornava incompatível com a linha atual do partido. Ainda que tivesse deixado de ter cargos desde 1957, a expulsão formal fechou toda a possibilidade de reabilitação em vida. Durante os anos posteriores, viveu afastado dos meios em Moscou, sob vigilância informal. Rejeitou entrevistas, não publicou memórias e só se limitou a intercâmbios privados com antigos colaboradores. Morreu em 1986, aos 96 anos, sem ter sido reabilitado oficialmente. Sua trajetória foi uma das mais longas na história do poder soviético. Esteve presente desde os primeiros anos do regime, participou nas decisões mais decisivas da Segunda Guerra Mundial e do período de consolidação do bloco socialista. Sua queda refletiu o deslocamento de uma geração de dirigentes cuja lealdade ao stalinismo já não tinha lugar no novo contexto político da União Soviética. Khrushchev, reformas, contradições e destituição. Nikita Khrushchev foi um dos dirigentes soviéticos mais destacados após a morte de Stalin. Sua carreira política havia começado décadas antes, com participação no movimento operário durante a Primeira Guerra Mundial e militância bolchevique desde 1918. Ascendeu na estrutura do partido após estudar na Academia Industrial de Moscou e, nos anos 30, consolidou-se como figura-chave em Ucrânia e em Moscou. Durante o Grande Terror, apoiou os expurgos, embora também tenha demonstrado eficiência administrativa. Na Segunda Guerra Mundial, foi comissário político na Frente Sul, participando da defesa de Stalingrado e outras campanhas. Ao retornar a Moscou, Stalin o nomeou secretário do Comitê Central em 1949, buscando equilibrar as posições de Malenkov e outros quadros do partido. Essa designação o aproximou do núcleo de poder nos últimos anos de Stalin. Após sua morte, Khrushchev foi nomeado primeiro secretário do Partido Comunista, embora inicialmente em uma estrutura colegiada junto a Malenkov, Beria e Molotov. Pouco a pouco foi consolidando sua posição, manobrando para debilitar seus rivais. Participou ativamente da prisão de Beria em junho de 1953, ação que marcou sua afirmação dentro do aparato político. Desde o início, Khrushchev apostou em uma renovação do sistema sem abandonar os fundamentos do Partido Único. Seu primeiro grande projeto foi a campanha de cultivo de terras virgens no Cazaquistão e Sibéria, que mobilizou milhões de pessoas. O resultado inicial foi um incremento na produção de cereais, embora não se sustentasse a longo prazo. Paralelamente, promoveu uma reorganização administrativa que fragmentou os ministérios centrais e transferiu funções a conselhos econômicos regionais, buscando dinamizar a gestão econômica. Um de seus atos mais significativos foi o discurso secreto de 1956, no 20º Congresso do Partido. Ali denunciou os crimes de Stalin, criticou o culto à personalidade e reconheceu a existência de abusos generalizados. Esse gesto foi um ponto de inflexão na política soviética. A nível interno, causou comoção. Internacionalmente, debilitou a coesão do bloco socialista. Na Polônia e Hungria se produziram protestos, e a repressão posterior mostrou que os limites da mudança seguiam controlados pelo Kremlin. Apesar da denúncia do stalinismo, Khrushchev manteve elementos do sistema anterior. Reforçou o papel do partido como guia do Estado e conservou a estrutura centralizada de planejamento. No econômico, combinou reformas técnicas com campanhas voluntaristas. Na agricultura, impulsionou a ampliação dos kolkhozes, a criação de sovkhozes e a redução dos terrenos privados. Entre 1950 e 1960, a produção de trigo aumentou notavelmente, assim como a de leite e carne. No entanto, o modelo seguia dependendo de decisões políticas mais que de eficiência estrutural. Em política exterior, tratou de reduzir as tensões com o Ocidente. Reuniu-se com Eisenhower e depois com Kennedy, defendendo a coexistência pacífica. No entanto, seu estilo imprevisível gerava incerteza. Durante a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, decidiu retirar o armamento soviético sem consultar ao Presidium, o que foi interpretado como um retrocesso. Embora tenha evitado um conflito nuclear,
Seu manejo unipessoal do episódio erodiu sua autoridade entre os dirigentes do partido. Internamente, tentou reformar o aparato do partido. Em 1961, impôs limites de tempo aos cargos, medida que inquietou muitos quadros intermediários. Também dividiu os comitês regionais em ramos separados para agricultura e indústria, gerando duplicações administrativas. Estas decisões aumentaram o descontentamento entre funcionários locais e no Presidium, onde suas reorganizações eram vistas como arbitrárias e ineficientes. No plano ideológico, promoveu um discurso otimista sobre o comunismo. Afirmou que a URSS superaria o capitalismo em qualidade de vida. A construção massiva de moradias, a expansão do consumo e a melhora na alimentação pareciam confirmá-lo. No entanto, os desequilíbrios estruturais não desapareceram. A indústria pesada seguia sendo prioritária e as reformas não lograram modificar o padrão de investimento do regime. Em 1963, uma má colheita obrigou a importar grão, o que evidenciou os limites de seu modelo agrícola. Jrushchov também teve impacto na vida cultural. Permitiu-se a publicação de obras críticas como Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, de Solzhenitsyn. Houve um breve período de abertura na literatura, no cinema e na música. No entanto, quando certos autores cruzaram os limites definidos pelo partido, voltaram a impor-se restrições. A censura foi reativada, ainda que de forma menos severa que em tempos de Stalin. Seu estilo pessoal causava divisões. Combinava entusiasmo populista com decisões abruptas. Intervinha diretamente em temas técnicos, ignorando especialistas. Nas Nações Unidas, interrompeu um discurso golpeando a mesa com um sapato, o que fortaleceu sua imagem como líder imprevisível. Ao mesmo tempo, acumulava cargos e buscava reconhecimento pessoal, apesar de haver criticado o culto à personalidade. Sua figura aparecia diariamente na imprensa e seu entorno familiar recebia benefícios políticos, como a nomeação de seu genro à frente de Izvestia. Em outubro de 1964, foi destituído pelo próprio Presidium do Comitê Central. Seus oponentes, liderados por Brezhnev, Suslov e Kosygin, argumentaram que sua gestão havia sido errática. A destituição foi organizada discretamente. Ao retornar de umas férias, foi levado a uma reunião onde se lhe exigiu a renúncia. Aceitou sem resistência, compreendendo que seu ciclo havia terminado. Foi-lhe permitido retirar-se e viveu em Moscou até sua morte em 1971, afastado de toda a atividade política. Brezhnev. Estabilidade, estagnação e declínio. Leonid Brezhnev ascendeu na política soviética como parte da geração posterior à Guerra Civil. Nascido em 1906 em uma família operária russa na Ucrânia, uniu-se ao Partido Comunista nos anos 30, destacando-se por sua disciplina e adaptabilidade. Sua ascensão se consolidou durante a Segunda Guerra Mundial, onde serviu como comissário político nas frentes do Sul e Ucrânia. Após o conflito, sua relação com Jrushchov o beneficiou e foi promovido a posições-chave na Moldávia e depois no aparato central do partido. Em 1964, participou da destituição de Nikita Jrushchov. Foi designado primeiro secretário do Partido Comunista, cargo que depois passou a denominar-se secretário-geral. Compartilhava o poder com outros dirigentes como Kosygin e Podgorny, em uma estrutura coletiva, mas com o tempo se impôs como figura central. Seu objetivo inicial foi restaurar a ordem administrativa após a agitação dos anos anteriores. Reverteu várias reformas de Jrushchov, restabeleceu os ministérios centrais e abandonou as divisões setoriais nos comitês do partido. No plano econômico, favoreceu a continuidade. Embora permitisse que Kosygin impulsionasse algumas reformas orientadas à descentralização, bloqueou qualquer tentativa de alterar os fundamentos do planejamento centralizado. O crescimento inicial da agricultura e da indústria entre 1965 e 1970 reforçou sua autoridade. No entanto, o dinamismo inicial estagnou progressivamente. Na década de 1970, a produtividade diminuiu, a inovação tecnológica foi limitada e a burocracia se tornou mais rígida. Os investimentos massivos não alcançavam resultados proporcionais. Ainda assim, manteve-se uma política de bem-estar relativa,
Incrementaram-se os salários reais, promoveu-se a construção de moradias e ampliaram-se os serviços sociais. Em 1980, o acesso a eletrodomésticos e bens básicos havia melhorado em relação aos anos 50. No entanto, os desequilíbrios estruturais persistiam. A agricultura seguia dependendo de subsídios massivos e a URSS se tornou importadora habitual de grão. O sistema econômico dependia em grande parte das receitas por exportação de hidrocarbonetos, cuja alta de preços nos anos 70 evitou uma crise fiscal maior. Em política exterior, Brezhnev buscou manter o prestígio internacional soviético. Promoveu a distensão com Estados Unidos, assinando acordos de limitação de armamento com Nixon e Carter. Viajou a Washington e recebeu líderes ocidentais em Moscou. Ao mesmo tempo, apoiou ativamente movimentos revolucionários na Ásia, África e América Latina e aumentou a cooperação militar com aliados como Cuba e Vietnã. Em 1979, a invasão do Afeganistão marcou uma virada nesta política, desatando uma crise prolongada que deteriorou as relações com o Ocidente e acentuou as tensões internas. A gestão cultural de Brezhnev combinou repressão seletiva com tolerância limitada. Embora se permitissem certas margens de crítica sob formas moderadas, censuravam-se obras que questionavam o sistema ou o passado stalinista. A repressão contra dissidentes como Andrei Sacharov ou Alexander Solzhenitsyn foi uma constante. O sistema de samizdat se converteu em uma via clandestina para a circulação de ideias e literatura não oficial. A vigilância política e a autocensura dominaram a vida intelectual soviética nesta etapa. A estrutura de poder sob Brezhnev se converteu em uma gerontocracia. A idade média do Politburo aumentou progressivamente e a renovação geracional foi bloqueada. O aparato do partido se encheu de funcionários promovidos por Brezhnev desde seus anos em Dnepropetrovsk, criando uma rede leal, mas pouco inovadora. As decisões importantes eram tomadas por consenso, evitando conflitos abertos, mas também impedindo reformas substanciais. Esta estabilidade foi interpretada como imobilismo por muitos setores internos do Estado. No plano pessoal, Brezhnev cultivou uma imagem de líder afável, embora também tenha acumulado privilégios pessoais. Permitiu o nepotismo dentro de seu entorno familiar e tolerou altos níveis de corrupção nos círculos do poder. Sua saúde se deteriorou gravemente nos anos 80. Sofria de múltiplas doenças, tomava medicamentos de forma contínua e necessitava de atendimento médico permanente. Apesar disso, manteve-se no cargo, sustentado por um entorno que temia os efeitos políticos de sua retirada. A inércia do sistema impediu que se preparasse uma transição ordenada. Entre 1980 e 1982, sua participação em assuntos públicos se reduziu notavelmente. As aparições eram esporádicas e sua comunicação estava restringida. As decisões eram tomadas na prática por figuras como Ustinov, Andropov, Gromyko e Chernenko, em uma direção colegiada não oficial. A ausência de liderança efetiva aumentou a desorganização. Ao mesmo tempo, começaram a circular informes sobre escândalos de corrupção em sua família, promovidos por rivais políticos como Andropov, desde o KGB. Brezhnev morreu em dezembro de 1982. Seu funeral foi formal, sem mostras públicas de luto emotivo por parte da elite. Embora lhe tenham sido prestadas honras oficiais, sua partida foi vista como uma libertação por parte de muitos dirigentes do partido. Foi enterrado na Praça Vermelha com uniforme de marechal e todas as suas condecorações. Sua etapa de governo, que havia começado com promessas de estabilidade e melhora, terminou com um sistema paralisado e sem capacidade de resposta efetiva aos problemas econômicos, sociais e políticos que se acumulavam. Yuri Andropov, entre a vigilância e a reforma falhada. Yuri Andropov assumiu a liderança da União Soviética em novembro de 1982, após a morte de Leonid Brezhnev. Sua trajetória política era extensa. Havia nascido em 1914, em uma família de classe média. Desde jovem integrou-se no Komsomol e, após uma carreira ascendente no aparato do partido, foi nomeado embaixador na Hungria em 1954. Ali presenciou diretamente a insurreição de Budapeste em 1956,
episódio que deixou uma marca duradoura em sua visão da ordem comunista e da necessidade do controle político. Após seu regresso a Moscou, foi integrado ao Comitê Central do Partido e, uma década mais tarde, em 1967, foi eleito por Brezhnev como chefe do KGB. Dessa posição, exerceu durante 15 anos um controle estrito sobre a dissidência, a espionagem externa e a estabilidade interna. Tornou-se um dos dirigentes mais informados do sistema, com acesso a relatórios secretos e redes de vigilância. Sua gestão reforçou o papel do KGB como instrumento-chave do poder soviético. Durante os últimos anos de Brezhnev, Andropov se preparou para sucedê-lo. Aproveitou o deterioramento físico do secretário-geral e utilizou sua influência no aparato de segurança para expor casos de corrupção vinculados ao seu entorno. Em novembro de 1982, foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista em um processo relativamente ordenado. Diferentemente de seu predecessor, pretendia atuar com maior firmeza para reativar o sistema. Andropov considerava que a disciplina era a base da recuperação econômica. Uma de suas primeiras decisões foi lançar uma campanha de controle contra a corrupção. Destituiu funcionários de ministérios-chave, promoveu julgamentos contra empregados do Estado e reorganizou o aparato do partido. Ordenou batidas em centros laborais, impôs multas por impontualidade e exigiu assistência constante ao trabalho. Essas medidas foram recebidas com ceticismo por uma população que, durante anos, havia convivido com a ineficiência e a informalidade do sistema. No pessoal, Andropov era austero, evitava os excessos, raramente assistia a eventos sociais e mostrava uma imagem sóbria. Era metódico, exigente com seus colaboradores e reservado. Embora tenha promovido certos gestos simbólicos, como a visita a uma fábrica em Moscou, suas atividades públicas eram limitadas. Não promovia um culto à personalidade e evitava aparecer nos meios com frequência. Seu estilo contrastava com o de Brezhnev, que havia favorecido uma imagem pública permanente. No plano ideológico, não rompeu com o marxismo-leninismo tradicional. Manteve o lema do socialismo desenvolvido e rejeitou qualquer revisão substancial do sistema. No entanto, reconhecia a necessidade de adaptar a gestão estatal. Permitiu certa margem de debate dentro do partido e encarregou Mikhail Gorbachev e Nikolai Ryzhkov da elaboração de um relatório sobre a regeneração econômica. Embora o documento propusesse melhorias, Andropov não permitiu que incorporasse ideias mais ousadas de círculos acadêmicos independentes como o Grupo de Novosibirsk, que advertia sobre a ineficiência estrutural do sistema soviético. Uma de suas iniciativas mais destacadas foi a promoção de novos quadros. Impulsionou a ascensão de figuras jovens como Gorbachev, Ligashov e Ryzhkov. Reorganizou o aparato central do partido para reduzir o peso dos funcionários mais veteranos que haviam sido promovidos durante a era de Brezhnev. Buscou criar um entorno favorável à mudança sem gerar enfrentamentos internos. Sua estratégia era reformista no plano funcional, mas sem modificar a estrutura política essencial. Em política exterior, retomou a iniciativa. Em 1983, propôs aos Estados Unidos a assinatura de um acordo formal para evitar ataques a países membros das respectivas alianças militares. Também tentou reativar a distensão, detida desde a intervenção soviética no Afeganistão, em 1979. No entanto, sua imagem no Ocidente seguia ligada a seu passado no KGB. Ronald Reagan o identificava com o Império do Mal e rejeitou as propostas soviéticas. As tensões aumentaram ainda mais após a derrubada do voo Ka-07, um avião comercial sul-coreano que ingressou no espaço aéreo soviético. O episódio deflagrou uma crise secreta durante a qual Andropov ordenou o alerta nuclear máximo, convencido de que os Estados Unidos podiam preparar um ataque. Durante este período, sua saúde se deteriorou de forma acelerada. Sofria de uma doença renal crônica, que o obrigou a permanecer longos períodos convalescente. Desde a primavera de 1983, deixou de assistir regularmente às reuniões do Politburo. Suas comunicações eram feitas por meio de notas enviadas de sua residência. Na prática, o poder começou a deslocar-se para outros membros do Presidium, especialmente Konstantin Chernenko e Mikhail Gorbachev,
que alternavam a presidência das reuniões. Embora preferisse Gorbachev como sucessor, não logrou consolidar essa opção. Em um de seus últimos escritos dirigidos ao Comitê Central, expressou essa preferência, mas o documento foi modificado pelos seguidores de Chernenko antes de sua apresentação oficial. Andropov faleceu em 9 de fevereiro de 1984. Tinha apenas 15 meses no poder. Sua gestão foi breve, mas gerou expectativas de renovação que não chegaram a materializar-se por completo. À sua morte, muitos reformistas o consideraram uma figura de transição. Para alguns, representava a oportunidade de uma reforma pausada, mas firme. Para outros, não havia ido longe o suficiente. Durante seu breve mandato, logrou destituir 1/5 dos primeiros secretários provinciais, melhorou alguns indicadores industriais e permitiu a circulação restrita de ideias reformistas dentro do partido. No entanto, sua abordagem cautelosa, a falta de tempo e seu estado de saúde limitaram o alcance de seus planos. Konstantin Chernenko, um mandato fraco no fecho de uma etapa. Konstantin Chernenko foi eleito secretário-geral do Partido Comunista em fevereiro de 1984, após a morte de Yuri Andropov. Sua nomeação foi uma decisão de compromisso dentro da liderança soviética. Embora estivesse gravemente enfermo, era visto como alguém que não modificaria o rumo nem alteraria o equilíbrio entre as distintas facções do poder. Não representava um projeto novo, mas a continuação de uma linha conservadora que havia se formado durante a etapa de Brezhnev. Chernenko não era uma figura destacada nem carismática. Havia feito sua carreira no aparato do partido, principalmente em funções administrativas. Sua relação com Brezhnev, construída desde os anos 50, lhe permitiu avançar até alcançar altos cargos nos anos 70. Foi secretário do Comitê Central desde 1976 e entrou no Politburo em 1978. Sempre havia trabalhado em segundo plano, sem aspirações pessoais visíveis. Quando assumiu a liderança, já estava em condições físicas muito delicadas. Durante seu breve tempo no poder, não impulsionou mudanças importantes. Não propôs reformas, nem reverteu decisões anteriores. O governo funcionava com pouca iniciativa. O único movimento significativo foi aceitar a continuação de um projeto de desvio de rios na Sibéria, herdado de planos anteriores. Era uma iniciativa custosa e de duvidoso impacto ambiental, típica das abordagens técnicas do passado. Não se debateram novas políticas econômicas, nem propostas para modernizar o sistema. Seu estado de saúde o mantinha afastado da maioria das reuniões. Quando aparecia em público, lia discursos breves ou deixava que outros o fizessem por ele. As decisões importantes eram tomadas de forma coletiva ou ficavam pendentes. Os problemas do país seguiam se acumulando: baixo rendimento agrícola, indústria pouco eficiente, falta de inovação e descontentamento social. Nada disso foi abordado de forma ativa pela nova liderança. Nesse contexto, outros dirigentes começaram a ganhar espaço. Mikhail Gorbachev, que havia sido promovido por Andropov, começou a coordenar reuniões do secretariado e do Politburo quando Chernenko não podia comparecer. Com uma imagem mais jovem e com propostas de revisão da gestão econômica, tornou-se uma figura visível dentro do aparato. Sem romper as regras, começou a construir apoio sem enfrentar-se diretamente ao secretário-geral. Dentro do grupo dirigente, não havia consenso sobre a sucessão. Alguns, como Viktor Grishin e Grigori Romanov, tentaram posicionar-se como herdeiros, inclusive com atos públicos desenhados para ganhar protagonismo. No entanto, nenhum deles conseguiu reunir respaldo suficiente. A imagem de Chernenko servia para manter um equilíbrio, embora todos soubessem que sua liderança era temporária e não podia prolongar-se muito mais. O Comitê Central tampouco mostrou entusiasmo por sua eleição. Quando foi ratificado no cargo, a reação foi fria. Não houve ovações, nem discursos prolongados de apoio. A maioria entendia que era uma solução provisória para evitar disputas internas. De fato, o país seguia sem direção clara, em um momento onde as tensões econômicas e sociais requeriam decisões urgentes. Enquanto isso, os rascunhos de propostas econômicas que Andropov havia encomendado seguiam circulando entre assessores.
Alguns dirigentes mais jovens, como Ryzhkov e Ligachov, os utilizavam como base para discutir ajustes possíveis no sistema de gestão. Ainda não se falava de reformas profundas, mas começava a construir-se uma agenda interna com ideias distintas das tradicionais. A saúde de Chernenko piorou rapidamente. Passava longos períodos em tratamento e não podia manter uma atividade regular. No início de 1985, suas aparições eram quase nulas. As decisões eram tomadas em seu nome, mas sob a liderança prática de outros. O funcionamento do governo dependia de acordos informais entre os membros mais ativos do Politburo, especialmente Gorbachev, quem presidia várias sessões em sua ausência. Faleceu em 10 de março de 1985. Sua morte não gerou comoção. O funeral foi sóbrio, sem grandes mostras de emoção. Havia estado no cargo pouco mais de um ano, sem deixar decisões relevantes nem propostas novas. Foi o último dirigente vinculado diretamente à geração de Brezhnev. Sua passagem pelo poder marcou o fechamento de uma etapa que havia se prolongado durante 2 décadas, caracterizada pela imobilidade e pela preferência pelo controle sobre a transformação. A sucessão se resolveu de imediato. No dia seguinte, Gorbachev foi eleito secretário-geral do partido. Mikhail Gorbachev. Reformas, crise e o fim da União Soviética. Assumiu a liderança da União Soviética em 11 de março de 1985, após a morte de Konstantin Chernenko. Era o dirigente mais jovem a chegar ao cargo desde Stalin. Havia nascido em 1931, em uma família camponesa do sul da Rússia. Passou sua juventude em um kolkhoz e trabalhou no campo antes de estudar Direito na Universidade Estatal de Moscou. Ao retornar a Stavropol, começou a trabalhar no aparato do Komsomol, iniciando assim sua carreira política. Nos anos 70, foi promovido a altos cargos no partido e em 1980 entrou no Politburo. Desde o princípio, Gorbachev expressou sua intenção de renovar o sistema soviético. Durante os primeiros meses, promoveu a rotação de quadros, substituindo dirigentes veteranos por figuras mais jovens. No plano econômico, impulsionou uma campanha contra a corrupção e buscou melhorar a produtividade. No entanto, logo compreendeu que essas medidas não eram suficientes. A crise era estrutural e requeria transformações mais profundas. Em 1986, lançou 2 conceitos-chave: perestroika e glasnost. A primeira significava reestruturação e se referia a uma reforma do sistema econômico e administrativo. A segunda, traduzida como abertura, implicava permitir uma maior margem de liberdade de expressão e crítica. A partir de então, a censura se reduziu e surgiram debates públicos nos meios de comunicação, nas universidades e nas instituições culturais. Gorbachev não buscava destruir o sistema soviético. Seu objetivo era adaptá-lo a novas condições. Queria manter o Partido Comunista, mas com novas práticas. Apoiou leis que permitissem a criação de cooperativas privadas e certa autonomia nas empresas estatais. Também promoveu eleições internas nos sovietes, com mais de um candidato por posto, algo que não ocorria desde os primeiros anos do regime. A reforma não foi bem recebida por todos. Muitos membros do aparato temiam perder seus privilégios. Em 1987, vários aliados de Gorbachev dentro do Politburo começaram a distanciar-se. Ainda assim, continuou adiante. Permitiu o retorno do dissidente Andrei Sakharov e apoiou a publicação de livros críticos sobre o passado soviético. Em 1988, sua influência no Comitê Central se consolidou e foi eleito presidente do Soviete Supremo. Em política exterior, Gorbachev se reuniu com os presidentes Reagan e Bush. Reduziu unilateralmente o tamanho do exército soviético e retirou tropas do Afeganistão. Declarou que os países do Pacto de Varsóvia podiam escolher seus próprios governos sem intervenção de Moscou. Essa decisão marcou o início do colapso dos regimes comunistas na Europa Oriental. Em 1989, caiu o Muro de Berlim e pouco depois os governos comunistas foram substituídos em quase todos os países do bloco. Embora Gorbachev não tenha promovido diretamente essas mudanças, não as impediu. Sua política facilitou uma saída não violenta do comunismo na Europa. Essa atitude foi celebrada no Ocidente.
Recebeu numerosos prêmios e reconhecimentos, e durante um tempo foi uma das figuras mais populares do mundo. No entanto, na URSS, sua imagem era distinta. Muitos o viam como responsável pela desordem e pela deterioração da economia. Entre 1989 e 1990, as repúblicas soviéticas começaram a reclamar mais autonomia. Nos países bálticos e no Cáucaso surgiram movimentos nacionalistas. Na Lituânia, declarou-se a independência. Em outras repúblicas, como Ucrânia e Geórgia, cresciam as demandas de separação. Gorbachev tentou manter a unidade do país mediante um novo tratado da União. Mas o apoio ao centro se debilitava cada vez mais. Ao mesmo tempo, surgiu a figura de Boris Yeltsin, quem abandonou o Partido Comunista e encabeçou a oposição desde a República Russa. Foi eleito presidente do Soviete Supremo da Rússia e se converteu no principal rival de Gorbachev. Enquanto este tentava preservar a URSS, Yeltsin avançava para a criação de uma Rússia independente. A competição entre ambos acentuou a divisão do poder nos últimos anos da União Soviética. Em agosto de 1991, um grupo de dirigentes conservadores tentou dar um golpe de Estado. Gorbachev foi isolado em sua residência de férias. O golpe fracassou graças à resistência liderada por Yeltsin em Moscou. Depois da tentativa, o poder de Gorbachev ficou ainda mais debilitado. O Partido Comunista foi suspenso e as repúblicas começaram a declarar sua independência de forma definitiva. Em 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev renunciou como presidente da URSS. No dia seguinte, a União Soviética deixou de existir oficialmente. Havia governado durante 6 anos. Durante esse tempo, tentou mudar o sistema por dentro, mas terminou sendo o dirigente que presidiu sua desintegração. Sua figura é recordada como a de um reformista que abriu espaços de liberdade, mas que não logrou controlar as consequências de suas decisões. Durante mais de 40 anos, os dirigentes soviéticos que tomaram o poder ao terminar a Segunda Guerra Mundial marcaram o destino do país. Alguns tentaram preservar o modelo que ajudaram a consolidar. Outros buscaram modificá-lo por dentro. Houve quem concentrou o controle absoluto e caiu de forma repentina. Outros promoveram mudanças, mas enfrentaram um sistema que resistia a qualquer transformação. A passagem do tempo não trouxe uma linha contínua. Alguns permaneceram anos no poder. Outros foram afastados em poucos meses. O planejamento centralizado, a vigilância constante e a obediência ao partido se mantiveram como eixos, embora cada liderança tenha deixado sua marca. Com o desaparecimento da União Soviética em 1991, também terminou a etapa de quem havia dirigido o Estado desde a vitória sobre a Alemanha. Nenhum logrou assegurar uma continuidade estável. Suas trajetórias mostram como se organizou o poder, como se manteve e como terminou por desaparecer.